paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra de Deus aqui para a sua vida, que se encontra no livro de Jonas. Jonas capítulo 1 diz assim, a tradução aqui é King James, diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por essa palavra, que seja de exortação para a sua igreja, para nos tirar do comodismo, para nos tirar da frieza espiritual e nos trazer de volta à sua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu quero colocar aqui um tema sobre esta reflexão. O tema é fugindo da presença de Deus. Porque Jonas, ele teve um chamado ali missionário, um chamado evangelístico. E Deus mandou que ele fosse pregar na cidade de Nínive. E ele pegou um navio para Tarsis, fugindo da presença de Deus. E quantas pessoas nos nossos dias estão na mesma situação que Jonas? Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um chamado específico em sua vida. Deus te chama, Deus te procura, porém você sempre está se esquivando de Deus. Quantas vezes nós não já nos encontramos como Jonas, fugindo da presença de Deus, fugindo da face do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jonas, naquela tentativa de fugir da presença de Deus, pegou aquele navio para Tarsis. Mas Deus enviou uma grande tempestade ali no mar e o navio já estava quase naufragando. E diz a Bíblia que o capitão ali foi procurar por Jonas, que estava no porão dormindo. E o capitão do navio disse: ei, levanta aí, clama ao teu Deus. E diz a Bíblia que eles começaram a tirar os pesos do navio para tentar salvar aquele navio. E ele já não tinha mais o que fazer e lançaram sorte ali para ver por causa de quem estava vindo aquele mal. E a sorte caiu sobre Jonas. E a Bíblia diz no capítulo 1 aqui, no versículo 10, glória a Deus, que os homens daquele navio sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que ele se identificou para aquelas pessoas. Ele disse: olha, eu sou hebreu, eu temo ao Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele existe. E ali aqueles homens temeram muito. E eles se encontraram em uma situação que tiveram que lançar Jonas do navio. Porque Jonas disse: esse mal só vai cessar se vocês me jogarem do navio, jogarem ao mar. E assim eles fizeram com muito temor, pedindo misericórdia a Deus para que Deus não os castigasse, mas fizeram dessa forma. E a Bíblia diz que quando Jonas foi lançado ao mar, Deus ordenou a um grande peixe que o engolisse. E diz a Bíblia que aquele peixe levou Jonas até a praia e vomitou a Jonas ali. Mas Jonas, quando estava naquele ventre do peixe, ele clamou a Deus e Deus ouviu a oração de Jonas. Jonas estava numa situação tão difícil ali que ele já estava quase morrendo. Ele chegou a comparar com aquele lugar onde ele estava, o ventre daquele peixe, como se fosse uma sepultura, como se fosse um inferno. E diz a Bíblia que ali Deus continuou falando para Jonas: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. E diz a Bíblia que Jonas
ali foi fazer a vontade de Deus. Assim também é nas nossas vidas, nós temos que obedecer ao Senhor, porque se nós não fizermos enquanto Ele está nos mandando, lá na frente, pode ser que o Senhor, Ele volte a nos chamar de novo para fazer a mesma obra que nós deixamos para trás. Aí nós temos que começar de novo do zero. Ficamos muitas vezes só retardando o trabalhar de Deus em nossas vidas, quando nós tentamos fugir da presença de Deus. Lembra de Adão? No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Adão e Eva haviam pecado contra Deus porque comeram do fruto que Deus havia ordenado que não comessem. E diz a Bíblia que quando o Senhor veio, no capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor veio à tardinha para procurar por Adão, a Bíblia diz que quando ele disse: Adão, onde tu estás? Aí Adão correu para dentro do mato e disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Adão tentou fugir da presença de Deus. Glória a Deus. Será que é possível fugir da presença de Deus? Será que é possível se esconder de Deus como Adão tentou se esconder lá no jardim do Éden, entre as árvores? A Bíblia fala sobre essa questão de se tentar se esconder de Deus. Davi, ele fala no Salmo 139, a partir do versículo 7, ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Não podemos fugir da presença de Deus. Quem pode se esconder do Senhor? Ninguém. E Deus continuou clamando para Jonas. E Jonas pregou na cidade de Nínive. E a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu e Deus não destruiu mais aquela cidade. E depois Jonas ficou indignado porque disse assim: Senhor, não era isso que eu estava tentando lhe dizer, que o Senhor é um Deus misericordioso? Olha aí, ainda tentando se opor à obra de Deus. E a Bíblia diz que Deus ali fez uma coisa interessante. Fez nascer uma planta que fez sombra para Jonas, porque Jonas estava indignado, furioso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jonas se alegrou com aquela planta porque fez sombra para ele. E depois Deus enviou um bicho ali e matou aquela planta. E Jonas ficou indignado. Aí Deus deu uma lição de moral para Jonas. Disse assim: Jonas, será razoável essa tua indignação com a planta que nasceu numa noite e numa noite pereceu? E a cidade de Nínive, que tem 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, será que eu não tinha que ter misericórdia desse povo? Olha só a lição que Deus deu para Jonas. Então o que eu digo para você é que faça a vontade de Deus. Não fuja mais de Deus. Não fuja mais da face do Senhor. Pare de se esconder de Deus. Pare de se esconder do teu chamado. Pare de se esconder daquilo que Deus tem proposto no seu coração. Pare de se esconder da presença do Senhor. Se apresente ao Senhor. Faça como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de um homem, um profeta muito conhecido na Bíblia, chamado Elias.
Elias havia feito grandes coisas para Deus, mas tem uma certa feita que, com uma ameaça de Jezabel, Elias foge para o deserto, com medo de Jezabel, e depois vai e se esconde dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Deus vai até ali e diz assim: o que tu fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Elias estava fugindo da obra de Deus, do chamado de Deus, que a obra ainda não tinha sido concluída. Ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Aí a Bíblia diz que Elias volta para dentro da caverna e ali passa um vento muito forte. Porém, Deus não estava no vento. E depois vem um terremoto, e Deus também não estava no terremoto. Depois vem um fogo, e Deus também não estava no fogo. E depois vem uma voz mansa e suave. Aí diz assim: o que tu fazes aqui, Elias? E Elias sai, porque Elias reconhece a voz de Deus. Elias sempre reconheceu a voz do Senhor. Muitas vezes tem pessoas que pensam que Deus vai estar só no fogo, só no terremoto, só no vento forte. E muitas vezes Deus está falando de uma forma suave. E diz a Bíblia que Elias disse: Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra, mas destruíram os teus altares, mataram teus profetas. Só eu fiquei. Aí Deus: é o quê? Só você? Não. Ainda tem 7.000 ainda que não se dobra a Baal, não beija a Baal, não se dobra a Jezabel. Glória a Deus. Muitas vezes você diz assim: só tem eu. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer a obra de Deus. Se você não quiser fazer, tem outro que faz. Agora, o chamado que Deus tem na sua vida, você precisa se dispor para ele, porque senão você vai sofrer por isso. Mas se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer. Se você não quiser pregar, Deus usa uma criança para pregar. Usa até o ímpio para pregar a palavra de Deus. Se você não quiser fazer, tem outro que faz. Aí Deus manda Elias de volta para continuar a obra aonde ele tinha parado. Glória a Deus. Lá no Apocalipse, no capítulo de número 2, a Bíblia fala da carta, a visão ali de João, e fala da carta que o Senhor estava falando diretamente para a igreja de Éfeso. E ele fala muitas coisas boas daquela igreja, mas ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Será que você não tem deixado aquele fervor que você tinha na presença de Deus? Será que você não esfriou? Então agora é hora de você se colocar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Jonas voltou-se a tempo, pregou na cidade de Nínive, e aquela cidade se arrependeu com jejum, oração, súplicas, e Deus fez uma obra grande ali. Pare de fugir da presença do Senhor. Pare de fugir da obra de Deus. Faça a vontade do Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.